Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a gestão do processo de trabalho no SUS, como humanizar e melhorar o cuidado na prática. E essa é uma aula bem prática que tem pelo objetivo de nos ajudar a refletir sobre o nosso dia a dia e melhorar a forma como organizamos o trabalho, para entregar um cuidado melhor para as pessoas. Vamos começar pelos objetivos. Primeiro, entender profundamente o que é o processo de trabalho em saúde e como ele molda o nosso cotidiano. Segundo, conhecer as diretrizes e os métodos da Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, aplicados à gestão e ao cuidado. Terceiro, aprender ferramentas gerenciais reais para organizar fluxos, resolver gargalos e otimizar rotinas. E por último, estimular a reflexão crítica sobre os desafios que enfrentamos todos os dias e as soluções que podemos aplicar na nossa própria unidade. E por que estamos falando disso? Porque o SUS ele se constrói no cotidiano das micro-relações. Cada decisão clínica, cada forma de agendar, cada encaminhamento e cada diálogo, ele vai afetar diretamente na eficiência do sistema. Por isso, um processo de trabalho desorganizado gera sofrimento para a equipe. Acaba gerando retrabalho e acaba gerando desperdício de recursos. Já uma boa gestão, ela vai promover um cuidado de alta resolutividade e alivia tanto o paciente quanto o trabalhador. Então eu te pergunto, qual processo de trabalho na sua unidade de saúde mais gera sofrimento ou retrabalho hoje? Pense nisso enquanto a gente avança nessa aula, porque nós vamos voltar para essa pergunta no final. E o que é, afinal, um processo de trabalho? Tecnicamente, é a sequência lógica de atividades que transformam um insumo em um produto que agrega valor. No SUS, esse objeto, eles são as pessoas, são as vidas com seus sofrimentos e as suas expectativas. Por isso, tem uma complexidade única. Além da parte técnica, tem uma dimensão social forte. Envolve cooperação, decisão clínica compartilhada e desenvolvimento de autonomia. Gerir esse processo é equilibrar pessoas, tecnologias e ferramentas para gerar cuidado integral. Para entender melhor, vale a gente comparar lá com a indústria. Na indústria, o objeto ele é o quê? A matéria-prima, que é inerte e é padronizado. Aqui, no SUS, são sujeitos vivos com necessidades biopsicossociais complexas. Então, os instrumentos na indústria, eles são as máquinas e a automação. No SUS, nós usamos tecnologias leves, que são o quê? A escuta, o vínculo e as leveduras e as duras. O produto final da indústria vai ser uma mercadoria replicável. E aqui no SUS, o produto é o cuidado, resolutividade e a autonomia do paciente. Todo o processo de trabalho, ele tem 5 elementos principais, que são o quê? O objeto, as necessidades de saúde da população e do território, os meios, que são os instrumentos e tecnologias do cuidado e do diagnóstico, os agentes, que somos nós, os profissionais, a atividade, que é a ação do cuidar, produto, a produção de saúde integral e a recuperação da vida. E é muito importante nós conhecermos os 3 tipos de tecnologia, que são as leves, que são as relações intersubjetivas, a escuta, o vínculo, o acolhimento, a empatia. Esse é o pilar da humanização. E aí nós temos as leveduras, que são os saberes estruturados, os protocolos, as diretrizes, que organizam cientificamente as decisões. E nós temos as duras, que são os equipamentos, exames, os insumos, que é o suporte material. Todas são importantes, mas as leves são as que mais vão humanizar o cuidado. Os princípios do SUS, eles não são só teorias, eles devem estar presentes no nosso processo de trabalho.
No eixo político, nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade. Já no eixo organizativo, nós temos a descentralização, a participação social e a intersetorialidade. Eles precisam guiar as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. A Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, ela foi instituída em 2003 e ela é uma política transversal que atravessa todas as redes. A premissa de ouro é esta: mudar o modo de produzir saúde é indissociável de mudar o modo de gerir os processos de trabalho. E as principais diretrizes são o acolhimento como método, das diretrizes do Humaniza SUS, acolhimento como método, clínica ampliada e compartilhada, a gestão participativa ou cogestão, a valorização do trabalhador, e todas elas vão ajudar na micropolítica do trabalho, vão aumentar a autonomia e vão melhorar os resultados. E aqui, o acolhimento, ele não é apenas sorriso na recepção, ele é um dispositivo de reorganização de todo o serviço. Significa escuta qualificada de todas as demandas, a responsabilização, a classificação de risco e as respostas rápidas e humanas. Quando é feito bem, ele acaba fortalecendo o vínculo de confiança com a comunidade. Outra diretriz importante é a gestão participativa. A gente precisa superar aquele modelo vertical de chefia, criar colegiados, comitês de base, rodas de conversa. Quando o trabalhador ele participa das decisões, a responsabilização ela é mútua e o cuidado fica bem mais qualificado. Vamos falar agora de ferramentas práticas. Primeiro, o fluxograma descritor, do Méry. É um desenho simples da trajetória do paciente que ajuda a identificar gargalos, duplicações e nós críticos. A segunda são as rodas de conversa sistemáticas, que são as reuniões regulares para analisar o cotidiano, externar conflitos e pactuar acordos. Outras ferramentas importantes: a educação permanente, usar os problemas do dia a dia como objeto de reflexão e aprendizado, o apoio matricial, que é a retaguarda especializada integrada com as equipes, e o planejamento estratégico situacional, que é para intervir de forma assertiva nos problemas complexos do território. É importante também olhar de frente para os desafios. Precarização e alta rotatividade, sobrecarga das equipes, fragmentação da rede, a questão da resistência às mudanças. Identificar esses problemas locais vai ser o primeiro passo para a gente conseguir transformá-los. Como diz o texto, a transformação do processo de trabalho ela não é responsabilidade exclusiva de quem gerencia. Ela é construída no compromisso ético de cada integrante da equipe. Cada elo vai fazer a diferença. Vamos ver um exemplo prático de unidade básica de saúde. Antes, as filas enormes de madrugada para pegar ficha, atendimentos burocráticos, muita reclamação. Depois, com o acolhimento, distribuição da demanda ao longo do dia. Escuta clínica resolutiva para queixas agudas e o agendamento planejado para os pacientes com doenças crônicas. O resultado é um serviço muito mais humano, organizado e resolutivo. E como diz o Gaston Wagner, o SUS ele se faz no processo de trabalho vivo, cotidiano e cheio de encontros e invenções. E é exatamente isso. Para fechar, entender a micropolítica do trabalho e valorizar as tecnologias leves, ela nos dá ferramentas reais para resolver os problemas que são complexos. O cuidado ele se torna verdadeiramente resolutivo quando a gente coloca acolhimento, escuta
e cogestão no nosso dia a dia. Uma chamada para atenção. Pense na sua unidade agora. Qual é o primeiro passo que você pode dar essa semana? Mapear um fluxo que está ruim? Propor uma roda de conversa? Ajustar o acolhimento? Comece pequeno, mas comece. Porque a mudança acontece mesmo nesse cotidiano. E muito obrigada, né? A atenção de todos. Eu fico aberta para trocas de ideias, para dúvidas, ou ajuda para pensar em como aplicar isso na sua realidade.